Oficialmente aqui em Antonina, viemos com a faculdade para uma matéria de aquarela, então vamos fazer alguns pontos turísticos aqui de desenhos. Mas antes de qualquer coisa, eu vou explicar para vocês a viagem desde o início. A gente saiu da universidade pelas 10 horas da manhã e já pegamos a BR para Antonina. Não é uma cidade longe de Curitiba, fica aproximadamente 80 km de distância, porém com culturas e modos de vida muito diferentes. Depois de mais ou menos uma hora, chegamos no destino, mais precisamente no Clube Náutico, onde iríamos ficar hospedados. Um lugar com muita área verde e um quarto para cada 3 alunos. Confesso que esperava ser pior, mas deu tudo certo no final das contas. Após organizar as malas, fomos dar uma turistada na cidade e conhecer a tão pacata Antonina. Em um breve resumo, Antonina foi fundada oficialmente em 1714. Foi muito marcada pela extração de ouro e pela sua localização estratégica de portos. Atualmente, o conjunto do centro histórico e paisagístico da cidade é tombado com o patrimônio da União. O seu centro é bem calmo e é possível ver inúmeras construções da época, algumas construções preservadas de uma forma mais presente e algumas simplesmente abandonadas pelo tempo. Por várias ruas é possível observar a baía que cerca a cidade. Aqui, por exemplo, é um mangue com uma belíssima vista. E como ninguém de ferro, já paramos também para um lanche que acabou sendo o almoço do dia. Logo após, pegamos o ônibus novamente e fomos em direção ao Vale do Gigante, que é basicamente o início do Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do Brasil. Ali paramos para tomar um banho de rio e sério, mesmo estando bem gelada, estava muito bom porque estava muito calor também. Saindo da água, fomos em direção à primeira colônia japonesa do Paraná. Entre muitas histórias e vivências, o sítio se consolidou como um marco para o início da migração japonesa no estado. Com essa experiência finalizada, o nosso guia estava muito animado e decidiu parar o ônibus em outra experiência. E qual é essa? Andar por uma ponte pêncil. E qual foi a minha reação sobre? Desesperador. Experiência péssima. Eu tô gravando. Levemente medroso? Sim, a ponte desmovimentava muito ao andar. Para finalizar, o primeiro dia passamos por um tour guiado pelo centro da cidade. Passamos por casas históricas, prédios públicos, farmácias com mais de 100 anos de atividade, casarões, restos de monumentos e antigos marcos históricos da cidade. E nada melhor do que iniciar o segundo dia aquarelando. E a referência? A fonte da praça central da cidade. Na companhia da Flávia e do Léo, com o sol quente, música ao fundo e conversas aleatórias, finalizamos a primeira aquarela da viagem. E agora, a meta era procurar novas referências pela cidade. Passamos por barcos, locais próximos da Baía de Antonina, monumentos remodelados pelo restauro, vistas infinitas e diversas perspectivas a cada olhar.
Porém, o centro da cidade ainda chamava mais a nossa atenção. Com as referências escolhidas e a noite chegando, voltamos para a pousada para produzir as aquarelas pelas fotos registradas. E todos tiveram a mesma ideia. No terceiro dia, caminhamos até a garagem do Clube Náutico, onde tivemos uma aula sobre barcos à vela, os laser. E realmente é muito complexo. Toda a execução em alto mar e essa percepção apenas ouvindo o velejador falar. Para marcar o último ponto de Antonina, fomos até a famosa Ponta da Pita, uma formação rochosa na Baía de Antonina. E uma curiosidade, esse local tem esse nome por ser rico em uma planta chamada pita, que era muito usada para a confecção de boias para a pesca local. E chegando ao fim da viagem, com malas organizadas e muita experiência e vivência de uma cidade calma, tranquila e simpática. As aquarelas que faltam vou postar no Instagram. E a todos que tenham gostado do vídeo, até uma próxima. Tchau, tchau.